federais, estaduais, infiltraram-se, vivendo da própria, hoje, da vida pública. Até hoje estão aí. Eles ainda estão aí, que deveriam ter sido enforcados naquela época e não deixarem vivo e ainda dar anistia. É por isso que eles ainda estão se batendo, porque ainda estão com o último suspiro. Nós, povo brasileiro, patriota, jamais aceitaremos uma determinação dessa, venha de quem vier. Comunista pode ser um juiz, pode ser uma juíza, pode ser desembargador, ministro, seja quem for. Uma determinação dessa não se cumpre. Não se cumpre. Ordem errada não se cumpre. Muito obrigado, Luiz. Eu tenho que reforçar, ratificar o que foi falado aqui pelo Luiz, pelo meu amigo Domingos da Paz, e vou acrescentar para todos os brasileiros, das famílias de bem desse país, porque eu sei que existem várias, milhões e milhões. Eu quero simplesmente dizer a vocês, gente, que esse absurdo sobre o dia 31 de março, que não se deve comemorar, vocês vejam bem, isso não tenha dúvida que são os comunistas que ainda não chegaram a entender que não existe mais isso no Brasil. Nós já chutamos esses comunistas. Não adianta querer dizer que não comemore o dia 31 de março de 64. Ora, você sabe o que foi que nós nos livramos de 64? Que os militares tiraram esse Brasil da mão de todos esses criminosos, terroristas que existia naquela época. E daí surgiu o regime militar mais democrático que eu conheci. Nunca se teve uma democracia tão grande quanto durante o regime militar de 64 a 85. Esses que dizem que os militares cometeram assassinatos, etc., os opositores que eram opositores, é mentira. Os militares não brigavam contra, não enfrentavam os seus opositores, não. Os militares, eles enfrentavam, sim, os comunistas que adotavam as práticas de terrorismo, de guerrilha urbana, de guerrilha rural, de sequestro, de atentados por explosões de bombas, assassinatos de inocentes. E, gente, eles nada mais, nada menos do que queriam, naquela época, implantar a ditadura comunista, inspirada na forma de Cuba e da União Soviética, que, inclusive, mandavam grana, financiavam para que isso fosse implantado no Brasil. Então, esses mesmos comunistas que, quando o Brasil começou a se soerguer, foi retomado de uma forma da mão desses crápulas comunistas, começou a crescer. E vejam o que foi feito nesse país durante o nosso regime militar. Vejam o que esses comunistas que ainda hoje tentam respirar, mas não vão conseguir, porque o povo hoje é esclarecido. O povo hoje já conhece muito bem a verdadeira história do regime militar. O povo hoje sabe muito bem
o tanto quanto foi feito por esse Brasil durante o regime militar. Vou citar só alguns aqui, que às vezes esses idiotas comunistas, dessas imprensa vagabunda, dessa Rede Globo, que desde 85 para cá só vem querendo implantar o comunismo no Brasil. Olha, gente, os grandes feitos que esse Brasil ainda tem hoje foi feito durante o regime militar. Se nós olharmos só os benefícios, como tipo INPS, IAPAS, DataPrev, LBA, que era a Legião Brasileira de Assistente, FUNABEM, o número que eles aumentaram de mestrado e doutorado. Vamos lá para algumas besteirinhas mais. O Rural, criou o FGTS, o PIS/PASEP, a Embrapa, duplicou as rodovias, os aeroportos, Embratel, Telebrás, Angra 1 e 2, isso, indústria aeronáutica naval, em 71, Proálcool 76, tudo isso e muito mais. Se eu for citar aqui, vai demandar aqui o hangout todo. Eu quero simplesmente dizer a vocês que vejam bem como esses comunistas ficam agindo e procurando por meios de mentiras, porque só quem fala a verdade são eles. Mas nós sabemos que eles são totalmente mentirosos, é mentira em cima de mentiras. Durante esse regime militar, gente, sabe quantas pessoas inocentes eles mataram? 117, contadas assim, por cima, que foi mais. Mas 117. Durante de 61 a 64, eles já tinham mortos 19 inocentes. E vou citar mais um aqui. Em 64, Paulo Bozema, que eles mataram no dia 12 de novembro de 64. Vou citar um outro aqui, no dia 27 de março de 65. Carlos Ademiro, que era o sargento do Exército Brasileiro. Vamos citar o aeroporto de Guararapes, quando morreram 2 e 17 feridos. Outros coronéis perderam até 5 dedos da mão. Quantos crimes esses bandidos fizeram? E agora esses comunistazinhas de merda, que pra mim são de merda, covardes, ainda acham que estão vivenciando o comunismo que eles quiserem implantar no Brasil. Mesmo após 85, com esses 33 anos nas escolas, porque de 85 em diante, os mesmos bandidos que estavam antes começaram a lutar, a reivindicar a anistia. Aí começaram e foi dada a anistia. E o que eles fizeram? Nas escolas, nos órgãos públicos, federais, estaduais, infiltraram-se, vivendo da vida pública. Até hoje estão aí. Eles ainda estão aí, que deveriam ter sido enforcados naquela época e não deixarem vivo e ainda dar anistia. É por isso que eles ainda estão se batendo, porque ainda estão com o último suspiro. Nós, povo brasileiro, patriota, jamais aceitaremos uma determinação dessa, venha de quem vier. Comunista, pode ser um juiz, pode ser uma juíza, pode ser desembargador, ministro, seja quem for. Uma determinação dessa não se cumpre. Não se cumpre. Ordem errada não se cumpre. E eu agradeço e parabenizo o nosso presidente Bolsonaro
por mandar da determinação que nos quartéis se comemore 31 de março. Vamos para as ruas, vamos mostrar que quem manda nesse país são as famílias de bem, são os patriotas, e não comunistas, covardes, bandidos, corruptos, que aí estão ainda querendo respirar. Não vão partir para cima de quem é direito. Nós não vamos aceitar. Nós lutaremos contra vocês e enterraremos todos vocês. O Brasil não aceita comunista. Nós vamos comemorar, sim, o dia da nossa libertação. 31 de março. Muito obrigado de todo o meu coração. Obrigado, Forças Armadas. Obrigado, Exército Brasileiro, por terem nos salvo de tantos crápulas, bandidos, covardes, terroristas, guerrilheiros, sequestradores, criminosos, assassinos. Eu comemorarei, sim, como sempre comemorei. E devemos, sim, todo o Brasil partir para a rua nesse domingo amanhã e agradecer às Forças Armadas por terem nos salvado desses bandidos. E não se esqueçam, gente, que isso aí é um pingo d'água, porque isso aí já morreu. Esses já são os defuntos do passado que querem renascer, mas não tem como. Já são cinzas do passado. Vamos agora contra o STF. Dia 7, todo das ruas. Milhões e milhões de brasileiros no dia 7 nas ruas contra esses bandidos de toga. Se o seu Maia, presidente da Câmara, continuar com essas babaquices dele, pensando que vai impedir do nosso governante Jair Bolsonaro de fazer o que é necessário em prol do Brasil, se ele pensar que vai ter o toma lá da cá, nós vamos mostrar a ele que ele não vai. Nós vamos para as ruas, tanto ele como esse Davi Alcolumbre, se não desengavetar os processos que lá existem de impeachment desses bandidos de toga. Tem que ter a vergonha. Ninguém quer mais Renan Calheiros da nossa vida. O Brasil não aceita mais esse tipo de jogo. O jogo é limpo, as cartas estão na mesa. O nosso presidente, os nossos governantes são dignos e não irão aceitar jogo de toma lá da cá. Dia 7 das ruas.